Bom, olá a todos e todas, bem-vindos ao meu canal. Nesse terceiro vídeo, estarei lendo o meu ensaio de nome Reflexão: Por que os católicos são contrários ao aborto, sendo que a maioria dos vivos vai para o inferno, enquanto que os não nascidos vão para o limbus infantil, em latim. Por meio dele, pretendo demonstrar que a posição católica contrária ao aborto não faz nenhum sentido e é até mesmo contraditória com outro ensinamento da Igreja. Para vocês saberem mais sobre mim, sobre minhas intenções e sobre minha proposta para o canal, recomendo que assistam ao primeiro vídeo que publiquei. Lá vocês encontrarão as explicações necessárias. Vamos iniciar então. Então vou começar aqui o meu texto. É certo que a tradicional doutrina da Igreja Romana consiste em condenar a prática do aborto como um pecado mortal, visto que os autores desse delito estariam privando o nascituro da possibilidade de salvação em Cristo Jesus. Entretanto, também é certo que a Igreja Católica, ao longo de milênios, por meio de seus padres, doutores e concílios ecumênicos, ensinou que a maior parte dos nascidos se condena ao inferno, ao passo que os bebês abortados iriam para o limbo infantil, lugar no qual desfrutariam de plena felicidade natural. A Igreja sempre se posicionou contra o aborto, desde os tempos apostólicos, como comprovado pela Didaquê, ou Instrução dos 12 Apóstolos. Aí aqui eu faço a citação da Didaquê, capítulo 2, o segundo mandamento da Instrução dos 12 Apóstolos é: não matarás, não cometerás adultério, não te entregarás à pederastia, não fornicarás e não matarás criança por aborto, nem criança já nascida, não cobiçarás os bens do próximo. Outro sim, continuando, o meu texto, Santo Agostinho ensinou que os não batizados não podem obter a salvação por não serem membros da Igreja, mas sim pertencerem ao diabo. Em uma de suas inúmeras passagens sobre o assunto, ele aduz que qualquer um que negar que as crianças, aqui estou citando Agostinho, qualquer um que negar que as crianças são arrancadas ao serem batizadas deste poder das trevas, das quais o diabo é o príncipe, isso é, do poder do diabo e de seus anjos, é refutado pela verdade dos sacramentos da Igreja. O sacramento que ele está falando aqui é o batismo. Pelo batismo, segundo Santo Agostinho, a criança é arrancada do poder do diabo. Ademais, a própria Igreja, em declaração oficial no Concílio de Florença, que foi realizado entre 1438 e 1445, ela explicitou o dogma: fora da Igreja não há salvação. Extra ecclesiam nulla salus, da seguinte maneira. Aqui vou citar o dogma, como foi redigido no concílio, Firmemente crê, professa e predica que ninguém que não esteja dentro da Igreja Católica, não somente os pagãos, mas também judeus, hereges, cismáticos, não poderão participar da vida eterna e irão para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos, a não ser que antes de sua morte se unirem a ela, se unirem à Igreja. Então, você vê aqui que, por meio de concílio ecumênico e declaração dogmática, a Igreja diz que fora dela não há salvação, ou seja, que os não católicos vão todos para o inferno. Continuando, até aqui percebe-se que para a Igreja Católica a salvação é uma realidade apenas para os seus membros, isto é, para os católicos, de modo que os não batizados e todos aqueles que de algum modo não participem e não estejam em plena comunhão com ela, ou seja, os protestantes, os ortodoxos, eles não herdarão o reino dos céus. Atualmente, isso significaria fechar as portas do céu para 82% da população mundial,
visto que, de acordo com as estimativas, somente 18% da humanidade se encontra em comunhão com o Papa, o que é critério de aferição para saber se alguém faz parte ou não da igreja, né? Você está em comunhão com o Papa. O católico é aquele que está em comunhão com o Papa. Se você não está em comunhão, você não é católico, logo está fora da igreja e que se morrer vai para o inferno. Dito de outro modo, de acordo com a verdade imutável e dogmática proferida pela igreja em concílio ecumênico, qual o nome? Concílio de Florença, no caso, mais de 6 bilhões e 600 milhões de pessoas estariam hoje fadadas à morte eterna ao inferno, né? Se a gente for levar isso ao pé da letra hoje em dia, né? Cabe considerar aqui o ato de fé presente na parte final da Bíblia Ave Maria, assim disposto: Meu Deus, creio firmemente em todas as verdades que nos revelastes e que nos ensinas por tua igreja, porque não te podes enganar e nem nos enganar. Destarte o dogma, esse fora da igreja não há salvação, do jeito que foi exposto no Concílio de Florença, né? Exposto no retromencionado concílio, é verdade em todos os tempos. Do contrário, Deus, por meio de sua santa igreja, estaria mentindo, o que é contrário à natureza divina. Então a gente vê também que a igreja, ela, ao longo do tempo, ela foi se contradizendo. Porque primeiro, nesse concílio do século XV, ela falou que todo mundo que não é católico vai para o inferno, certo? E aí, quando em 1492 é descoberta as Américas, os índios, e aí a igreja vê que existe muito mais pessoas além da Europa, da África e da Ásia, né? Porque até então o mundo europeu era Europa, África e Ásia. Eles não sabiam que existiam as Américas e outros povos, né? Então, como o mundo se expandiu, aí a igreja procurou mudar esse dogma, né? Ainda que de uma forma mais light, por assim dizer, né? Aí até o catecismo de São Pio X, por exemplo, você lê que está mudado, que se a pessoa ela não tem conhecimento da igreja, que é a ignorância invencível, ela mesmo assim, se ela ainda seguir a sua razão, a razão natural, né, ela pode ser salva, mesmo ela não tendo conhecimento da Igreja Católica. O que, se fosse no século XV, no Concílio de Florença, não seria desse jeito, porque, de acordo com o dogma desse concílio, mesmo a pessoa que não tinha conhecimento da fé católica, ela ainda assim iria para o inferno, entendeu? Então, para vocês verem como esse entendimento da igreja mudou ao longo dos séculos, até o ponto de se contradizer, né? E hoje em dia, com o Concílio Vaticano II, a igreja já fala que é possível ter a salvação mesmo se você não for batizado, mesmo se você for de outra religião. É possível isso. Então, vocês verem que a igreja se contradizeu ao longo dos séculos. Por isso que eu coloquei essa parte aqui do texto, né? Meu Deus, creio firmemente em todas as verdades que nos revelaste e que nos ensina, sua igreja, porque não te podes enganar nem nos enganar. Quer dizer, ele nos enganou, né? Porque se a igreja contradizeu o que ela mesma ensinou, então é porque Deus está nos enganando, né? Nos enganou, e está nos enganando. Destarte o dogma exposto no retromencionado concílio, é verdade em todos os tempos, do contrário, Deus estaria mentindo, o que é contrário à natureza divina, né? Deus não pode mentir, se você for pela filosofia tomista. Aí eu continuo o texto aqui. Não sendo suficiente a perdição de tantas almas, alguns santos de renome, como São Leonardo de Porto Maurício, canonizado em 1867 pelo Papa Pio IX e denominado o grande missionário do século XVIII, por ninguém menos que Santo Afonso Maria de Ligório, que é o mais contemporâneo dos doutores da Igreja. Na verdade, a mais contemporânea é Santa Teresinha, né, que ela morreu em 1897. Mas antes dela tem o mais recente, é o Santo Afonso. E aí, esses santos ensinaram que, devido à abundância de pecados mortais cometidos e à pouca frequência ao sacramento da confissão, a maioria dos católicos também estaria condenada ao inferno, quer dizer, se condenando. Então, de acordo com os ensinamentos dos santos, dos teólogos da igreja, até antes do Vaticano II, não só os não católicos, ou seja, os que não fazem parte da igreja, estariam todos indo para o inferno, mas também os próprios católicos, a maioria dos católicos, estaria indo para o inferno, entendeu? Isso você pode ler nos padres,
na patrística, né? Você pode ler, por exemplo, em São João Crisóstomo, que ele acreditava que a maioria da humanidade vai para o inferno, em Santo Agostinho, enfim, na maioria dos doutores e teólogos da igreja, até antes do Vaticano II, essa crença de que a maioria da humanidade, inclusive a maioria dos católicos, vai para o inferno, é praticamente unânime, né? A única exceção, assim, que eu vi mais relevante foi do Francisco Soares, que ele falou que a maioria dos católicos está se salvando, está indo para o céu. Mas o Francisco Soares, apesar de ser um teólogo de renome, um grande filósofo, ele não é santo e ele também não é doutor da igreja, né? O que faz com que a opinião dele não seja tão forte face à opinião dos outros, né? Que são doutores da igreja. Então a maioria dos católicos estaria também se condenando ao inferno. E aí eu escrevi assim: em um de seus livros mais célebres, o sermão intitulado Pequeno Número dos que se Salvam, São Leonardo expõe que... Aí aqui eu vou citar o que está no livro O Pequeno Número dos que se Salvam. São Vicente Ferrer vos mostrará por um fato que vos deveis pensar. Ele relata que um subdiácono de Lyon, tendo renunciado à sua dignidade e estando retirado em um deserto para lá fazer penitência, morreu no mesmo dia e na mesma hora que São Bernardo. Aparecendo a seu bispo depois de sua morte, disse-lhe: Sabei, meu senhor, que na mesma hora que eu expirei, 33.000 pessoas morreram. Sobre esse número, Bernardo e eu subimos ao céu sem demora, 3 entraram no purgatório e todos os demais caíram no inferno. Nossas crônicas testemunham um fato mais assustador ainda. Um de nossos religiosos franciscanos, célebre por sua doutrina e sua santidade, pregando na Alemanha, representou com tanta força a feiura do pecado e da impureza que uma mulher caiu morta de dor à vista de todos. Depois, voltando à vida, ela disse: Quando eu fui apresentada diante do tribunal de Deus, 60.000 pessoas chegaram lá ao mesmo tempo de todas as partes do mundo. Sobre esse número, 3 foram salvas, passando primeiro pelo purgatório, e todo o resto foi condenado. Isso aqui continua no São Leonardo, né? O abismo do julgamento de Deus. De 33.000, 5 somente se salvaram. Isso é o primeiro julgamento, né? E de 60.000, o último, não tiveram senão 3 que foram ao céu. Pecadores que me escutais, de qual número sereis vós? Que tendes a dizer, o que pensais? Aí, sobre essa quantidade exposta por São Leonardo, eu escrevi o seguinte: observa-se, pois, que de 33.000 pessoas, 5 se salvaram, e que de 60.000, 3 foram ao céu, passando primeiro pelo purgatório. Em se tratando do primeiro julgamento, tem-se a proporção 1 sobre 6.600, e no caso do último julgamento, a proporção 1 sobre 20.000 é obtida por meio de simples operação aritmética. Se todos os julgamentos divinos forem assim, é correto aduzir, de acordo com o São Leonardo, que a probabilidade de um ser humano alcançar os céus é de 1 sobre 20.000 a 1 sobre 6.600, o que em percentagem é equivalente a 0,005% a 0,015% de pessoas se salvando desde a redenção operada por Cristo. Pelo menos, antes do sacrifício da cruz, o número seria menor com certeza. Isso aqui eu expliquei no vídeo passado, em relação do porquê, antes do sacrifício de Jesus, o número de pessoas se salvando seria menor. Porque pensem comigo, se hoje em dia, com o sacrifício de Jesus, com os sacramentos da igreja, de acordo com o São Leonardo de Porto Maurício, o número de pessoas se salvando já é ínfimo, já é pouquíssimo, né? E se Jesus veio para facilitar, para aumentar o número de pessoas salvas, né? Se ele veio para tornar a salvação mais fácil, se ele veio para abrir o céu, então provavelmente antes de Jesus o número de pessoas salvando seria menor ainda. Essa é a lógica, né? Se com Jesus já está difícil, dificílimo, antes então era impossível. Então tinha muito menos pessoas se salvando, né? E assim, na verdade, antes de Jesus, né, a igreja ensina que as almas justas, né, elas iam para o limbo dos patriarcas, né? Então, por exemplo, Adão e Eva estariam no limbo dos patriarcas, os profetas judeus, Abraão, Isaac e Jacó estariam todos no limbo dos patriarcas,
E aí, com Jesus, ele vem, abre o céu e a partir dele todo mundo entra no paraíso, né? Com a morte e a ressurreição dele. Continuando o texto. É certo que Santo Agostinho condenava os recém-nascidos não batizados ao inferno. Mas outro doutor da igreja, tão mais importante que ele, qual seja São Tomás de Aquino, teve mais compaixão pelas criancinhas, estatuiu que as não batizadas, apesar de ainda possuírem o pecado original, elas não praticariam nenhum ato pecaminoso, de modo a serem livres de pecado atual. Pecado atual, ele se subdivide em pecado mortal e pecado venial. E aí, então, Aquino entendeu que as crianças, elas não têm pecado atual, mas elas têm um pecado original. O que justificaria um tratamento discriminado, ou seja, um tratamento diferente em seu benefício. Desse modo, defendeu para as criancinhas um local separado e longe do inferno, um local mais próximo de Deus, que, apesar de não estar dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, porque, para quem não sabe, a igreja é o corpo de Cristo, né? E o céu está dentro da igreja, está dentro do corpo de Cristo. Tanto o céu quanto o purgatório, né, estão dentro da igreja, que é o corpo de Cristo. Nesse local, lhes seria possibilitado gozar de plena felicidade natural. Elas não veriam Deus face a face, que é a visão beatífica, né, segundo Tomás de Aquino. Não teriam felicidade sobrenatural. Vejam, essa distinção é importante, porque no limbo infantil, elas têm a plena felicidade natural, que é a felicidade que um ser humano consegue ter aqui vivendo na Terra, entendeu? Então elas têm a plenitude da felicidade natural. Mas elas não têm, no limbo infantil, felicidade sobrenatural, que é a felicidade que tem no céu, certo? Mas comportaria em sua alma o máximo de felicidade que um ser humano vivo pudesse experimentar. Então pense no máximo de felicidade que você já experimentou ou que um ser humano vivo pode experimentar. Elas têm isso lá no limbo constantemente, para sempre, eternamente, certo? Que é a felicidade natural, plenitude da felicidade natural. Elas não têm a felicidade sobrenatural, que é a felicidade do céu. Continuando, em uma das cartas do Sítio da Montfort, há a seguinte passagem. São Tomás de Aquino, o maior de todos os teólogos, ensinou que os não batizados, que morrerem sem pecado, não sofrem nenhuma dor da perda ou aflição interior. Nihil omnio dolebunt, enfim, é latim, essa parte aqui eu não sou muito bom. São Tomás explica que o limbo infantil não é apenas um mero estado negativo de imunidade contra o sofrimento e a amargura, mas um estado de alegria positiva, no qual a alma é unida a Deus pelo conhecimento e amor por Ele, proporcionado pela capacidade natural. Aí aqui, concluindo o texto, né, já destarte, a posição tomista é deveras mais otimista que a de Agostinho e foi adotada pela Igreja nos séculos seguintes à morte do Aquinate, até antes do Vaticano II. Por todo exposto, resta claro que, de acordo com o catolicismo e com o tomismo em particular, ser abortado garante 100% de chance de felicidade eterna no pós-vida, ou seja, no limbo infantil. Enquanto que nascer, crescer e viver representa um risco enorme de mais de 99,9%, isso aqui de acordo com o seu Leonardo de Porto Maurício, risco enorme de mais de 99,9% de chance de ir para o inferno e lá ficar eternamente, sofrendo com os piores castigos e as piores tormentas, padecendo pelo fogo e pelos demônios. Então vocês entenderam? Enquanto que o bebê abortado ele vai para o limbo infantil e lá tem plena felicidade natural, para sempre, eternamente, a pessoa que vive, enfim, que a criança que nasce, vive, é batizada, cresce e vira adulto, ela tem, de acordo com o seu Leonardo de Porto Maurício, mais de 99,9% de chance de ir para o inferno. Então, ou seja, ser abortado é muito melhor, é muito mais proveitoso para a alma, que ela vai ter felicidade do que estar viva, né? Do que estar viva, ser batizada membro da igreja, porque
com quase 100% de certeza, a pessoa está indo para o inferno. Então, é muito mais vantajoso ser abortado, né? De acordo com essa lógica aí da Igreja Católica. Desse modo, conclui-se, a posição católica contrária ao aborto não faz nenhum sentido, uma vez que é de uma certeza quase absoluta que a pessoa nascida, batizada e membro da Igreja padecerá da segunda morte, ou seja, ela vai para o inferno. O mais racional seria os católicos incentivarem o aborto, dado que aos não nascidos, aos abortados, está garantida uma felicidade natural e eterna em sua plenitude, de acordo com a opinião de Tomás de Aquino, que, ao lado de Santo Agostinho, é o maior dos doutores da Igreja Romana. E em relação à ideia de que o limbo hoje pela Igreja foi abolido, agora a Igreja diz, de acordo com a Comissão Teológica Internacional, que Deus espera que os não batizados, ou que a Igreja espera que os não batizados, que as crianças que morreram, foram abortadas, elas vão ser salvas. Isso, para mim, é dizer que elas vão para o céu, certo? Então, de acordo com a Comissão Teológica Internacional, os não nascidos, os abortados, estão indo para o céu. Então, isso é melhor do que ir para o limbo, né? Então, na verdade, a posição da Comissão Teológica Internacional, ela vem a reforçar o meu texto. Porque eu já vi gente criticando o meu texto usando esse argumento, entendeu? Que, não, mas hoje não existe mais o limbo e que agora as crianças têm esperança de serem salvas, né? Mas isso vem a reforçar o meu texto, porque elas estão indo para o céu, que é muito melhor do que ir para o limbo. Então, entre você viver uma vida com quase 100% de chance de ir para o inferno, ou você ser abortado e ir para o céu, rapaz, é muito melhor você ser abortado e ir para o céu, né? E aqui um adendo, quando eu era católico, nas fases finais da minha crença, pegava me perguntando a Deus o porquê de eu ter nascido, estar correndo risco de 99,9% de chance de ir ao inferno, sendo que eu poderia já estar no limbo infantil, usufruindo de completa felicidade natural, né? Que lá no limbo a pessoa vai ter o máximo, já falei, o máximo de felicidade que uma pessoa viva pode ter. Isso completamente e eternamente, entendeu? Para sempre. Bom, terminei de ler o meu ensaio. Fique claro que eu escrevi em 7 de agosto de 2023. E o engraçado é que recentemente eu encontrei no site reddit.com uma postagem de 20 de março de 2021. Portanto, de 2 anos antes da publicação do meu ensaio. Com a mesma lógica, com o mesmo entendimento que eu pretendia apresentar para vocês. Só que de uma forma mais resumida, né? O que demonstra que outras pessoas chegaram à mesma conclusão que eu. O argumento apresentado nessa postagem do Reddit, em alguns aspectos, é até mais completo que o meu ensaio, pois aborda, por exemplo, a possibilidade da mãe que aborta ser perdoada caso venha a se arrepender dos seus pecados, dos abortos. E estarei lendo com vocês agora essa postagem e os links tanto para o meu ensaio quanto para a postagem do Reddit, que eu vou ler agora, estarão logo abaixo do vídeo. Então segue. Então vou ler agora a postagem do Reddit, de 2 anos antes do meu texto. Essa postagem no Reddit, ela foi feita por Lucas Sansons. Lucas Sansons, foi feita em inglês, numa página chamada Debate Religion. É um subreddit, né, chamado Debate Religion. E aí ele escreve assim: religiões com céu e inferno podem encorajar o aborto. Então, para vocês verem que esse texto tem a mesma lógica do argumento que eu pretendi apresentar com o meu ensaio, né? E aí ele escreve assim: vou começar com a suposição de que os fetos são humanos com almas. Porque se os fetos não são humanos, então abortá-los se torna muito mais tolerável. Isso, inclusive, era a opinião de Tomás de Aquino, porque, salvo engano, ele considerava que até a terceira semana, ou até o terceiro mês, alguma coisa assim, ainda não era, a alma não tinha sido infundida ainda no feto, ainda não era ser humano, entendeu? Não tinha alma. Então, se os fetos não são humanos, então abortá-los se torna muito mais tolerável. Também estou assumindo que quando alguém morre, irá para o céu
ou para o inferno. Então aqui ele só dá essas duas opções, né? Céu ou inferno. Ele não considera, por exemplo, possibilidade do limbo. E aqui ele dá a primeira possibilidade. Bebês abortados vão para o inferno. Que é a posição de Santo Agostinho, né? Que Santo Agostinho acreditava que os bebês abortados vão para o inferno porque eles não foram batizados, têm pecado original, então estão no poder de Satanás. Porque o que tiraria eles do poder de Satanás seria o batismo. Só como eles não foram batizados, então eles vão para o inferno. Então eu vou arriscar um palpite que a maioria das pessoas não assumiria essa posição. Que é uma posição muito radical, uma posição muito triste, né? Você acreditar que os abortados vão para o inferno, né? Caso contrário, você acredita em um Deus realmente malvado e injusto. E se você acredita, por favor, explique. Então ele pede, né? Por que a pessoa que acredita que os bebês abortados vão para o inferno, qual a razão delas acreditarem nisso? Santo Agostinho dá os motivos dele, né? Mas enfim. E aqui tem a segunda posição dele, que é bebês abortados vão para o céu. O problema com essa posição é que se poderia argumentar que ela encorajaria o aborto. Eu concordo 100%, né? Que se você fala que o bebê abortado vai para o céu, é uma forma de encorajar o aborto, né? Até porque a maioria das pessoas vivas estão indo para o inferno. Ao abortar intencionalmente um feto, você garante 100% uma passagem gratuita para o céu. Se você deixar que ele viva e cresça, você corre o risco de seu filho ir para o inferno, é o que eu falei ao longo do meu texto. Agora, digamos que você termine no inferno porque abortar um feto te torna um assassino. Isso não seria o sacrifício final? Eu não entendi muito bem essa parte aqui que ele escreveu. Agora, imagine que você abortou 10 gestações, né? Isso significa 10 almas que vão para o céu em troca da sua alma. Então você pecou, você vai para o inferno, quer dizer, você já ia para o inferno de qualquer maneira, porque você tem quase 100% de chance de ir para o inferno. Então você praticamente já ia para o inferno de qualquer maneira, então você resolveu salvar essas 10 almas por meio do aborto. Sem mencionar que, dependendo de suas crenças, você pode até ir para o céu se você se arrepender. No caso, se a pessoa for católica, ela pode se confessar, se arrepender depois dos abortos, né? E acabar indo para o céu. O que é bem difícil, né? Segundo São Leonardo de Porto Maurício, a pessoa ir para o céu. Então, se bebês abortados vão para o céu, que isso é, no meu ver, a posição da Comissão Teológica Internacional, que disse que a gente tem que esperar na misericórdia divina, que Deus vai salvar a todos, que para mim é basicamente dizer que eles vão para o céu. Então, se bebês abortados vão para o céu, então faz sentido apoiar o aborto para que mais bebês possam entrar no céu. Esse foi o post, que eu vou estar botando o link embaixo para vocês acessarem. E é isso aí, quero saber a sua opinião. Gostou ou não gostou? Escreva aqui embaixo, curta, comente e compartilhe. Até a próxima.